O governador do estado, João Dória, também conhecido como Bolsodória, trouxe para a Assembleia Legislativa duas propostas que têm impactos gigantescos para o serviço público do estado de São Paulo. Elas dizem respeito aos nossos direitos de aposentadoria e também outras coisas relacionadas. Esse é o assunto do Quentinhas de hoje. Em suma, o projeto tem 3 pontos principais que a gente está trazendo aqui. O primeiro é que ele aumenta a alíquota, ele taxa mais o servidor da Unicamp. O segundo é que ele dificulta o acesso à aposentadoria, ele aumenta o tempo necessário para a gente conseguir os benefícios. E o terceiro é que o benefício que a gente tende a receber é menor. Além dessas medidas que dizem respeito aos servidores estatutários, tem outras que vão dizer respeito a todos os servidores, inclusive os seletistas. Principalmente o fim da possibilidade de se incorporar gratificações. Isso seria extinto a partir do momento que esses projetos forem aprovados. E, além disso, o governo ensaia a possibilidade de acabar com os adicionais por tempo de serviço, o quinquênio e a sexta parte. A mudança mais imediata que nós vamos sentir é o aumento da alíquota de contribuição, que hoje é de 11%, que é uma alíquota altíssima, e passaria para 14%. Então, imediatamente nós vamos perder 3% nos nossos salários. Essa perda é tão mais significativa se nós considerarmos que nós estamos já há alguns anos com arroz salarial. Inclusive, ela é pior do que a reforma do Bolsonaro, porque na reforma do Bolsonaro o aumento da alíquota era escalonado, ou seja, os salários maiores tinham um aumento maior. No caso do Dória, está cobrando mais de todo mundo, inclusive dos menores salários da universidade e do serviço público. Outra mudança que é pior no projeto do Dória do que no projeto do Bolsonaro são as condições para a aposentadoria, que passam a ser de 65 anos de idade mínima para homens e 62 anos de idade mínima para mulher, e o tempo de contribuição de 35 anos. Esse tempo de contribuição na aposentadoria dos servidores federais é menor, é 25 como o tempo mínimo. Mas tem mais. O valor que você vai receber de aposentadoria, que nós vamos receber de aposentadoria, vai diminuir significativamente. A primeira coisa é o seguinte, o cálculo passará a ser feito a partir da totalidade das contribuições que você fez. Então, ao longo da sua vida. Isso significa que não é o valor que você recebe quando aposenta, é a média do que você contribuiu. Como você no começo recebia menos do que no final, o valor vai ser menor. O cálculo do DIEESE, que isso vai representar em média uma perda de 20% a 30%. Lembrando que, por exemplo, na Unicamp é muito comum que o funcionário na beira de se aposentar batalhe ali e consiga uma promoçãozinha na cara da aposentadoria para conseguir se aposentar com o salário melhor. Esse tipo de coisa não vai ter mais efeito, porque vai ser considerada a média de todos os salários que você recebeu na sua vida. Tem uma outra coisa que é o seguinte, quando você atinge as regras mínimas, você ainda não atinge a condição de receber 100% dessa média já rebaixada. Para você atingir 100% dessa média rebaixada, você terá que contribuir por 40 anos. Então, na verdade, o conceito de integralidade ele desaparece, ele vai permanecer para quem ingressou antes de 2003, porque não tinha jeito. O governo não pode mexer nisso, porque é da Constituição Federal, mas para quem entra depois, não existe mais integralidade, e no melhor dos casos, o que você vai receber é uma média, mas talvez seja menos do que a média. Tem uma regra que é a regra da aposentadoria para quem está exposto a agente biológico, a periculosidade, né? Que deixa de ter a possibilidade de isso estar vinculado à função ou ao cargo que você exerce. Não tem mais isso. Você vai ter que, em todos os casos, comprovar que você esteve exposto ao risco. Então, por exemplo, você é um técnico de raio-x, você tem que provar que em toda a sua carreira funcional você esteve exposto à máquina. O fato de você dizer, não, mas eu sou contratado como técnico de raio-x, não é suficiente para você ter direito ao benefício especial.
Outras questões que o governo coloca, por exemplo, relacionadas à pensão, dificulta bastante, diminui as pensões por morte, por exemplo, que uma pessoa recebe, e tira da força de Constituição muitas outras regras, jogando elas para a lei complementar, né? Então facilita um maior desmonte desses direitos daqui para frente. A própria regra de cálculo do valor do benefício, aquela que a gente explicou, que é pela média de todas as contribuições, ela deixa de ser algo da Constituição, passa a ser algo da lei complementar que fala sobre a SPPREV. Ou seja, ela pode ser mudada muito facilmente, para pior ainda. Então o governo vai mudar agora, mas se ele está tirando da Constituição, é porque ele tem interesse em mudar para menos depois. Tudo isso que a gente falou até agora são as novas regras, né? As referente a adicional, elas passam a valer para todo mundo. As que são as regras para aposentadoria é para quem entra a partir de hoje. Para nós que já estamos no serviço público, passam a ter um critério de transição. Basicamente vão ter duas regras de transição, que eles chamam de regra do pedágio e a regra dos pontos. São opções, né? Ou é uma ou é outra que se aplica. Isso, você escolhe. Uhum. Existe uma mais vantajosa que a outra. Qual é a mais vantajosa? É a regra do pedágio. Ela não é boa, mas ela é mais vantajosa. A regra do pedágio é o seguinte: você vê quanto tempo faltaria para você se aposentar pela regra atual e dobra. Então, faltam 2 anos para eu me aposentar, aprovou a mudança agora, então passam a faltar 4. Essa é a regra mais vantajosa. Por que ela é a mais vantajosa? Porque ela significa que você vai receber 100% do benefício. 100% do benefício, entendendo que para quem entrou depois de 2003, não é o seu salário de agora, é 100% da média das suas contribuições. A outra regra, que é a regra menos vantajosa, é a regra dos pontos. É aquela onde tem uma idade mínima, tem um tempo mínimo de contribuição, mas que além de você atingir isso, a soma dos dois tem que dar um certo valor, que no começo é 96 para homens e 86 para mulheres. Qual que é o problema aí dessa regra? São 2. O primeiro deles é o seguinte, que esse número de pontos ele aumenta de ano para ano. Então, ano que vem é 86, 96. Em 2021 passa a ser 87, 97. E assim vai aumentando de 1 em 1, até estabilizar em 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem. Ou seja, mesmo que você já tenha o tempo mínimo de contribuição e o tempo mínimo a idade mínima, se não bater 105 ou 100, você não aposenta. E para essa regra, não é o 100%. Para essa regra, só será 100% se você contribuir durante 40 anos. Se você contribuir menos, mesmo tendo atingido os pontos, você vai receber proporcionalmente menos. Você recebe, cada ano a menos de 40 anos de contribuição, recebe 2% a menos. Então, por exemplo, se você tiver 35 anos de contribuição, ou seja, 5 anos a menos que os 40, você já perdeu 10% do seu salário. É importante notar que todos os detalhes, e são milhares de detalhes, muito complexos essas normas todas, mas elas servem para esconder, quer dizer, para passar um pano em cima de que estão arrancando o nosso direito, estão dificultando e diminuindo a aposentadoria. E essa tendência acontece com todos os direitos sociais, né? Na verdade, o serviço público está sendo desmontado, está tendo menos servidor, menos qualidade de trabalho do servidor, porque o governo está se desresponsabilizando de garantir os direitos do povo. Na medida que a gente tem direitos sociais, isso necessariamente significa mais servidor público, uma melhor condição de trabalho no serviço público, e o nosso Estado está deixando o povo se virar de um jeito que ninguém sabe como vai ser. Por isso que a gente acredita que a solução vai ser o trabalhador perder a paciência uma hora mesmo, fazer como está acontecendo na América Latina, se revoltar e ter força e articulação, inteligência para conseguir exigir que a gente refaça tudo, né? Consiga garantir direitos, condição de trabalho e tudo que a gente precisa para viver bem, porque se depender desse Estado a gente vai trabalhar até morrer e isso está claro.